Salve galera, beleza? LF aqui com vocês gravando as questões do Enem 2021. Todas as questões de química, LF gravando aqui com vocês 15 questões. Então, nesse primeiro vídeo vamos fazer a questão 1 sobre cálculo da diferença de potencial. Então vem com a LF, vamos lá, vamos resolver essa questãozinha do Enem 2021. Vem comigo. Salve galera, vamos lá, vamos resolver a questão do Enem 2021, a primeira questão de Química, questão 92 da prova amarela. Ela vai resolver aqui a prova amarela. Então esses números que vão vir aqui em cima, referentes à provinha amarela. Beleza, galera? Então vamos lá. Então LF vai resolver aqui a primeira questão, então vamos nessa. Bom, o quadro lista alguns dispositivos eletrônicos que estão presentes no dia a dia, bem como a faixa de força eletromotriz, então a faixa de Fenn. E aí, para a gente aqui, a FEM vai ser a diferença de potencial na pilha que ele vai montar aqui. E eu vou te mostrar já já os elementos dessa pilha. Considere que uma bateria é constituída pela associação em série de 3 pilhas. Então, o que acontece? Quando a gente liga 3 pilhas em série ou pilhas em série, nós vamos fazer o quê? A soma da diferença de potencial de cada pilha. Lembrando que a diferença de potencial a gente calcula da seguinte forma: potencial de redução maior menos o potencial de redução menor, caso for fornecido para a gente os potenciais de redução. Se for dado o potencial de oxidação, você coloca potencial de oxidação maior menos o menor. Se ele der o redução e o de oxidação, é somar um com o outro, beleza? Mas vamos lá, vamos analisar aqui a questão. E aí ele diz assim, ó, ela foi ligada em série de pilhas de lítio e iodo. Então são os componentes que estão aqui, ó, nas condições padrão, conforme as semi-reações de redução. Então ele disse para a gente que é uma semi-reação de redução. Se ele não tivesse dito nada, galera, a gente sabe que isso aqui e isso aqui são reações de redução porque o elétron está no reagente. Então, elétron, ó, anota aqui, ó, elétron no reagente, nós estamos falando de reação de redução. Então, elétron no reagente, reação de redução. Belezinha? Então vamos lá, ele deu aqui o potencial das reações de redução. Então nós temos aqui o mais 0,54 como sendo o maior potencial de redução. E o menos 3,05 é o menor potencial de redução. Então, para a pilha formada entre lítio e iodo, a gente pode calcular a diferença de potencial de uma das pilhas. E aí depois a bateria, que significa o conjunto, né? Então bateria para nós aqui vai significar o quê? Conjunto. Então, um conjunto de pilhas. Então, quando eu ligo 3 pilhas em série, eu vou pegar cada DDP, vou multiplicar a DDP que eu achar por 3, ou somar as 3 DDPs, vai dar no mesmo, beleza? Então, vamos lá, vamos calcular a diferença de potencial dessa pilha aqui. Lembrando que quem tem o potencial de redução maior é o cara que reduz, e quem tem o potencial de redução menor é o cara que oxida. Vamos estender um pouco aqui o conteúdo, porque a LF é além do gabarito. A gente vai falando conteúdo para você poder estudar, mesmo que isso não faça parte da questão diretamente, né? Então, olha só, quem reduz forma cátodo e quem oxida forma anodo. Deixa eu só voltar aqui para apagar isso aqui. Forma anodo. Então, vamos lá, anodo. Lembrando que cátodo é o polo positivo e anodo é o polo negativo. Cátodo ganha massa e anodo perde massa. Então, aí fizemos um estudo rápido aqui para você lembrar que anodo reduz e anodo oxida. Então, cátodo reduz e anodo oxida. É só você lembrar do CRAL. Ó, cátodo reduz, anodo oxida. Ou você lembrar daquele macetinho, né? Consoante, consoante, vogal com vogal. Bom, então vamos agora à resolução da questão. Então, a diferença de potencial vai ser o potencial maior, de redução maior, menos o potencial de redução menor. Então, vai ser mais 0,54 menos 3,05. Então, isso aqui vai dar um potencial, então menos com menos dá mais, de mais 3,59 volts. Porém, aqui os objetos, né, você tem que tomar muito cuidado, porque ele faz uma ligação de 3 pilhas dessas em série. Então, quem não está com atenção ali na hora da prova,
ia marcar lá o celular, porque 3,9 está aqui, né? Um pouquinho acima disso, ia querer marcar o celular. Nem pode, né? Porque aqui é 3,5 a 3,8, tá? Aqui é 3,5, tá dando 3,59, até pode, né? Que aqui tá no meio. Então, galera, olha só, cuidado. Ele pediu para você montar uma bateria. Então, você tinha que multiplicar isso aqui agora por 3. Então, a gente vai pegar o 3,59 e vai multiplicar por 3. 9 vezes 3, 27. 3 vezes 5, 15, com 2 que foram. 17. 3 vezes 9. 3 vezes 3, 9, né? Vai dar 10,7. Então, a bateria, que seria o conjunto de pilhas, a bateria vai dar mais 10,77 volts. Então, mais 10,77 volts, a gente consegue ligar aqui, ó, o carrinho de controle remoto. Então, o carrinho de controle remoto está aqui na letra D de jeans. Belezinha? Então, fizemos aqui a primeira questãozinha sobre diferença de potencial mais LF. Deu aqui um apanhado geral, né? E aí a gente falou um pouco mais sobre pilha, né? E os elementos da pilha. Anodo, catodo, qual é a polaridade. E aí como é que calcula a diferença de potencial. Se ele quisesse a reação global, LF, como é que a gente faria? Você repete o maior potencial, a reação do maior potencial, e você inverte o de menor potencial. Então, lítio sofrendo oxidação. Só que aqui a gente tem um problema, aqui tem 2 elétrons e aqui tem 1, então a gente multiplica por 2. Lembrando que ao multiplicar por 2, a gente não altera o potencial dessa semi-reação. Tanto que eu calculei a DDP antes de achar a reação global. Então, quando a gente multiplica aqui por 2, nós vamos ficar com iodo mais 2 de lítio. Os 2 elétrons vão cortar, formando 2 de iodeto mais 2 de lítio mais. Então essa seria a nossa reação global. Beleza? Ele não pediu, mas a gente mostra além do conteúdo, além do gabarito, conteúdo além do gabarito. Beleza, galera? Então resolvemos aí a primeira questão. Agora vamos para a próxima questão da prova do Enem, questões de Química na prova do Enem 2021. Vamos lá, assista o próximo vídeo. Abraço!